Vamos começar. Gente, boa noite para todo mundo. É com muita alegria que a gente inicia essa noite com a palestra com a nossa querida Maria Aparecida de Oliveira. Ela é psicóloga clínica, ela tem mestrado em psicologia do desenvolvimento humano, ela tem formação em terapia cognitiva comportamental e terapia de esquemas, e ela também é facilitadora de grupos em habilidades socioemocionais e comunicação não violenta. Hoje nós vamos falar um pouco mais como tema sobre a comunicação não violenta. E aí agora eu só vou situar um pouquinho em relação aos alunos. Os alunos são do Sim, primeiro, segundo e quarto período da Universidade Estadual de Goiás. São alunos muito esforçados, muito dedicados, que têm muito interesse em aprender. Então que a gente preparou bacana. um mês de junho diferente com várias palestras e eles estão super interessados, principalmente na sua palestra. Então, vamos lá? Vamos lá. Muito bom estar aqui com vocês. Para mim é sempre uma alegria compartilhar, né, esse conhecimento tão grandioso que é a comunicação não violenta. Para mim, a comunicação não violenta foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu trabalhei durante muitos anos numa instituição de ensino superior e eu trabalhava com grupos de treinamento de habilidades socioemocionais, né? Trabalhava com trabalho focado no aluno que tinha dificuldade de apresentar trabalho, de falar em público, né? De uma forma geral. E aí, estudando para aprimorar o protocolo desse trabalho que eu realizava, eu descobri a comunicação não violenta. E a partir do momento que eu li, né, o livro do Marshall Rosenberg, que é o psicólogo americano que estruturou a teoria da comunicação não violenta, a partir do momento que eu li o livro, eu me encantei, né, e assim, falou direto ao meu coração, como fala direto ao coração de quem conhece a comunicação não violenta. Então, a partir daí, eu comecei a incluir isso na minha prática clínica, né, os ensinamentos da CNV, porque a gente sabe que muitos problemas psicológicos, né, têm como pano de fundo a dificuldade de comunicação, e aí a comunicação não violenta, ela trouxe uma clareza maior, né, da estruturação da personalidade, do psiquismo, né, do ser humano, então, somou em todas as áreas da minha vida. Né? Então, a partir daí, eu criei o Núcleo de Comunicação Não Violenta de Goiânia com o propósito de compartilhar a CNV. Então, quando eu recebo o convite, eu tenho muita alegria em levar a CNV, em ajudar a expandir esse conhecimento. Né? Então, eu não sei quantas pessoas aí já conhecem ou já ouviram falar, eu sei que você já, né, Graziela? Fernando também, eu sei que, né, inclusive já deu algumas oficinas, né, Fernando? Então, eu não sei quantas pessoas conhecem. E eu gosto, assim, estou acostumada nesse tempo todo a trabalhar ao vivo, né, olho no olho. Então, essa conexão, ela é fantástica. Agora, eu ainda estou me adaptando a isso aqui, né? De não ver o olhar, né? O olho no olho faz muita falta para a gente. Então, na comunicação não violenta, a gente tem um procedimento que é um procedimento comum em tudo que a gente vai fazer, que é, antes de começar qualquer coisa, fazer um check-in. Né? O check-in é fazer uma autoconexão. O que é autoconexão? É eu me conectar com o meu corpo, com o que está vivo dentro de mim. O que é o que está vivo? Na CNV, quando a gente diz o que está vivo dentro de você, a gente está falando dos nossos sentimentos e das nossas necessidades. Então, eu convido quem está aí parar um pouquinho, dar uma olhada, né? Aí,
fechar os olhos e olhar para dentro, né? E ver o que está vivo aí dentro de você nesse momento. Né? Então, eu, nesse momento, posso aqui ver que tem muita vida dentro de mim. E essa vida se manifesta através, né, por meio de um sentimento que a gente aprende muito a identificar, que é a ansiedade. Né? Então, nesse momento, eu estou vendo, está aqui vivo dentro de mim um pouco de ansiedade, junto com uma alegria, um entusiasmo. Né? Então, isso é o que a gente chama, né, de consciência, ter consciência do que acontece com a gente. Porque a comunicação não violenta, o que ela propõe é que a gente tenha uma linguagem, uma forma de falar e uma forma de ouvir que nos conecte com o outro verdadeiramente. E conectados um ao outro, a gente pode resolver qualquer conflito e qualquer problema. Né? Então, o Marshall Rosenberg, ele tinha uma inquietação, né? E ele se perguntava desde criança, né? Por que muitos seres humanos parece que sentem prazer em maltratar o outro? Por que um ser humano é violento com o outro? Por que a gente machuca o outro? Muitas vezes, né? Sem perceber, ou às vezes percebendo, mas parece que o ser humano tem um prazer em maltratar o outro. Então, ele tinha essa pergunta, né, desde criança, porque ele era descendente de judeu, e quando ele foi para a escola, né, que o professor fez a chamada e que os colegas identificaram pelo nome dele que ele era judeu, então ele sofreu violência, sofreu bullying, né, as crianças na saída da escola espancaram ele, então ele, né, ele não entendia por que um ser humano maltrata o outro, às vezes pelo nome, ou pela cor da pele, ou por uma característica, né, que aquela pessoa tem. Então ele tinha essa curiosidade. E outra pergunta que ele fazia era: e por que outras pessoas, mesmo em condições muito difíceis e adversas, conseguem sentir compaixão? Então, ele cresceu com essa inquietação, né? E aí ele fez psicologia, tentando buscar essa explicação, achar essas respostas, né? E aí ele não conseguiu na psicologia, né? Então, inclusive, ele na clínica, ele se inquietava muito, porque ele não achava que a psicologia dava essa resposta que ele perguntava. Para ele dizia assim, muitas vezes a psicologia, a psiquiatria, ela nos ajuda a rotular mais ainda as pessoas, a rotular o ser humano. Então, depois que ele terminou psicologia, que ele foi fazer mestrado, e ele trabalhou com Carl Rogers, né, que é um psicólogo humanista. Então, ele fez pesquisas com Carl Rogers e continuou pesquisando, ele estudou religião comparada, né, ele estudou a filosofia da não violência que o Gandhi usou, né, para libertar a Índia, né? Então, baseado em todos esses estudos, ele foi descobrindo que a violência, ela nasce na forma como nós nos comunicamos. Nós aprendemos, nós somos treinados, nossa educação nos treina para julgar, para criticar, para comparar, para nos compararmos uns aos outros. E é isso que gera a violência, porque quando nós rotulamos o outro, quando nós julgamos o outro, nós tiramos a humanidade do outro. O outro deixa de ser um ser humano e ele passa a ser uma coisa. E com uma coisa eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso amassar, eu posso quebrar, eu posso bater.
Então, quando a gente, diante de uma ação, de uma fala, ou às vezes do modo de ser do outro, nós julgamos o outro. Nossa educação, ela nos ensina pelo criticismo. Por quê? O paradigma que norteia a nossa educação é o paradigma do certo ou errado. Se você é certa, se você se comporta e você faz a coisa certa, aí o certo é aquilo que eu acho que é certo, né? Não existe um certo universal. O que é certo é aquilo que eu penso que é certo. Se o outro faz e eu considero que aquilo que ele faz não é certo, é errado, se o outro está errado, então ele merece punição. Por quê? Porque se eu punir o outro, ele vai mudar de comportamento. Então, esse é o paradigma que norteia a nossa educação. É o paradigma do certo e errado e da punição e recompensa. Se você está errado, você merece punição para você mudar de comportamento. Mas, se você está certo, então você merece uma recompensa. Então, se a gente observar, esse paradigma, ele norteia a educação familiar, a educação escolar. Né? Só que a consequência disso é que, se eu puno o outro, eu estou punindo o outro porque ele está errado. Se eu puno, o outro vai sentir vergonha, medo e culpa. E a gente acredita que esses sentimentos faz o outro mudar. Nós acreditamos também que se a gente se punir, né, a gente vai sentir vergonha, medo e culpa e a gente muda. Então, vamos pegar um exemplo, né? Vamos supor que eu estou acima do peso, né? Como é que a gente tenta mudar um comportamento alimentar, né, para emagrecer? Normalmente a gente faz isso com o outro e com a gente mesma, é se criticando, se punindo, né? Eu sou comelona, eu não tenho limite, eu sou um irresponsável. Então, olha, essa forma de julgar que a gente aprende, a gente julga o outro, mas antes de qualquer coisa, a gente se julga, porque a gente internaliza essa linguagem. Só que, diferente da gente promover mudança, a gente promove o desamor. Porque sentindo vergonha, medo e culpa, a gente vai se sentir fraco, a gente vai se sentir... A gente começa a não gostar da gente mesmo. E a gente não muda, ao contrário, muitas vezes a gente continua fazendo uma repetição de comportamentos, né? Então, para a comunicação não violenta, o Marshall diz, essas estratégias que a gente usa de punição, de crítica, são estratégias que a gente usa para atender às nossas necessidades. Então, ele diz assim, o que nos motiva, o que motiva o ser humano são nossas necessidades. Em qualquer lugar do mundo que você for, que você perguntar para alguém, né? O que é importante para você ser feliz? As pessoas vão dizer, ele fez essa pesquisa, né? Porque ele trabalhou em muitos países, então ele sempre fazia essa pergunta, né? O que você precisa para ter uma vida maravilhosa? E as respostas são as mesmas, né? O que a gente precisa para que a nossa vida seja maravilhosa? A gente precisa de abrigo, a gente precisa
de amor, de atenção, de carinho, de valorização, de alimento, né? Então, tem necessidades básicas de sobrevivência, de bem-estar, né? A gente precisa de lazer, a gente precisa de respeito, a gente precisa de justiça. Então, se a gente tem aquilo, se nossas necessidades são satisfeitas, nós vamos experimentar sentimentos de valência positiva. Se nossas necessidades não estão satisfeitas, a gente vai experimentar sentimentos de valência negativa. Então, daí um outro princípio básico da CNV, né, que é também de outras abordagens também, né? O que nós sentimos não tem a ver com o que o outro faz. O outro não é culpado pelo que a gente sente. Mas nós aprendemos que o outro é que nos causa dor, né? O outro é que nos causa dor. Mas não. O que nos causa dor são nossas necessidades não atendidas. Então, quando a gente começa a entender a CNV, assim, a gente começa a entender que o nosso foco nas relações humanas precisa sair do que o outro fala, do que o outro faz. O nosso foco tem que ser nas necessidades. Primeiro nas minhas, né? Primeiro eu preciso entender que se eu tô chateada, se eu tô triste, se eu tô magoada, se eu estou decepcionada, qualquer sentimento de valência negativa, esses sentimentos, eles estão tentando nos comunicar de algo importante para nós que nós não estamos tendo. Então, primeira coisa importante é a gente aprender a se conectar com a gente mesmo. É um processo de autoconexão. Por quê? Normalmente, quando o outro, não atende às nossas necessidades, a primeira coisa que acontece é a gente sentir raiva do outro. Porque ele não fez aquilo que a gente queria, ele não fez aquilo que a gente esperava, ele não fez aquilo que a gente acha que é certo e que ele deveria fazer. Então, diante de alguém que nos fala, nos faz uma crítica, nos faz uma cobrança, ou não faz aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, a primeira coisa que a gente sente é raiva. E a raiva, ela nos mobiliza para que a gente lute para que as nossas necessidades sejam atendidas. Tenhamos nós consciência ou não das nossas próprias necessidades. Então, vamos pegar um exemplo, né? Nós estamos aí numa situação diferente de vida, né? Na pandemia. Então, muita gente está muito fechado dentro de casa, né? E fechado dentro de casa, muitas vezes, acaba aguçando conflitos, né? Ou você acaba tendo conflitos mais frequentes com as pessoas que você convive. Porque você está convivendo mais tempo com o outro, né? Então, vamos pegar um exemplo, né? Você chega em casa, ou você está em casa, e você levanta de manhã e a pia está cheia de vasilha. Aí você lava as vasilhas, né? E daqui a pouco a pia está cheia de vasilha novamente. Aí você olha para a pia cheia de vasilha, o que você pensa? Das outras pessoas que estão lá e que colocaram as vasilhas sujas dentro da pia e não lavaram. Então, o que a gente pensa, né? Logo, como a gente está treinado, né? A gente fala, nossa, mas não é possível, né? É preguiçosa.
Nossa, como é que pode ser preguiçosa assim? Não faz nada. E aí, nós tendemos a julgar cada vez mais. E cada vez que a gente julga, nós estamos sustentando o nosso sentimento de raiva. Então, você pode chamar a atenção daquela pessoa, fazer uma crítica a ela, brigar com ela. E quando a gente faz isso, a gente se desconecta do outro. A raiva, ela nos desconecta. O que é desconecta? Quando eu tô com raiva, eu não quero ficar perto daquela pessoa, eu quero ficar longe dela. E a desconexão, ela é a base para a violência. Quando a gente se desconecta do outro, fica fácil a gente fazer coisas que violentam o outro. Ou que nos violenta, né? Porque a gente não violenta só o outro, a gente também se violenta quando, por exemplo, nessa situação que eu estava trazendo, se eu conflituo, coloco o conflito para fora, brigo com aquela pessoa, depois, normalmente, a gente volta o julgamento para a gente, né? Então, eu vou falar, ai meu Deus, para que eu fiz isso, né? Olha eu de novo, eu sou má, nossa, eu nunca faço nada certo, porque nós somos treinados para julgar o outro, mas também nós nos sentimos muito mais à vontade para nos julgar. Só que, pelo olhar da CNV, depois que a gente aprende, né? E aí aprender é muito fácil a gente aprender a teoria. Agora, colocar na prática é um desafio enorme, porque é uma mudança de mentalidade, né? A CNV propõe uma mudança de mentalidade, propõe que a gente mude o foco do nosso olhar, dos nossos pensamentos. Porque naquela situação que eu comecei a falar, quando você vê a pia suja, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, eu lembrar que eu preciso conter a minha raiva, né? E me conectar comigo. Então, uma coisa que nos ajuda muito a desligar o modo defesa, né? Porque a raiva é o modo defesa. Nosso sistema límbico ele é ativado e a gente quer partir para a briga, né? Mas a gente tem um instrumento, uma ferramenta valiosa para ativar o nosso modo racionalidade, né? E tentar desativar um pouco o modo defesa, que é a respiração, né? Então, quando eu vejo a pia suja, eu posso. Nossa, eu tô com muita raiva. Cara, que raiva! Eu lavei essas vasilhas, acabei, né? Tava tudo limpinho, não acredito. Tô com muita raiva. Mas eu sei que a raiva, ela só me impulsiona para agir. Eu sei que a raiva, ela é um cobertor que esconde as outras emoções, que esconde as nossas dores. Então, eu posso mergulhar mais um pouquinho dentro de mim e descobrir que por trás da raiva, eu estou chateada, eu estou pensando que é injusto, eu também me sinto cansada, eu também me sinto triste. E aí eu posso descobrir também que eu estou triste não é só com a pia suja, né? Porque minha necessidade de organização, de limpeza, de colaboração, de parceria, de igualdade. Nossa, quantas necessidades minhas não estão sendo atendidas quando essa pia está suja. Mas também tem outras necessidades minhas que estão também gritando aqui dentro, que é a necessidade de autonomia. Eu não posso mais sair de casa a hora que eu quero. E a necessidade de liberdade, eu não posso mais. Putz, agora eu tenho que botar máscara para pôr o pé na rua. Nossa, isso me traz desconforto, porque eu não estou acostumada com isso. Então, tem muitas necessidades minhas que não estão sendo atendidas. Isso, olha, todo esse processo é autoconexão. Eu ainda estou aqui comigo. Estou aqui comigo ainda, olhando para dentro de mim, para minha subjetividade. Eu estou olhando para o que está aqui. Que a nossa educação nos aliena disso, né? Vocês que fazem psicologia já devem ter ouvido isso, já devem ter visto como nós não desenvolvemos repertório para nomear os nossos sentimentos.
A gente não aprende, a gente aprende nossa educação, essa educação, né, que nos ensina a julgar, criticar, ela também nos ensina a nos desconectarmos de nós mesmos. Nossos sentimentos, eles são radares, eles são, né, eu gosto de dizer assim, são luzinhas que acendem dentro da gente, né? Como as luzinhas do painel do carro. Quando acende uma luzinha lá do tanquinho de combustível, a gente corre para o posto para abastecer, né? Se acende lá a luzinha lá do óleo de freio, a gente corre no mecânico para colocar o óleo. Se a gente senta no banco do carro e começa a apitar a luzinha lá do cinto de segurança, opa, bota cinto de segurança. Agora, se a nossa luzinha da tristeza acende dentro da gente, a gente aprende que quem sente tristeza é fraco, não pode ser triste, tem que ser forte. Porque quem sente tristeza é triste, né? Não! Eu não sou triste, eu só estou sentindo tristeza nesse momento. Eu não sou deprimida, eu só estou sentindo, né? Depressão nesse momento, meu humor está rebaixado nesse momento. Mas nossa educação nos aliena dos nossos sentimentos. Nós não temos repertório para nomear nossos sentimentos. Inveja é pecado, né? Não pode sentir inveja, inveja é pecado. Raiva é feio, pensa, quem sente raiva é gente ruim, né? Pensa. Tem gente que, né, aqui na prática clínica, aí a gente está cansado de ver, né, Fernando? Você tem raiva, você está assim, não, eu não sinto raiva. Você está com raiva da tua mãe? Pelo amor de Deus, nunca na minha vida eu vou sentir raiva da minha mãe. Nunca na minha vida, né? Pecado, a mão seca, né? As coisas assim. Bom. Nossa educação nos educa assim, né? Então, o que o Marshall diz, né, para a gente é isso, né? Olha, nossa educação nos aliena da nossa humanidade e, portanto, da humanidade do outro. Tá, então, esse processo de autoconexão é para eu, às vezes no início, eu preciso pegar uma listinha de sentimentos, de necessidades, para me ir lá colar, até eu desenvolver o repertório, né? Tá, mas vamos voltar lá para a situação. Então, tá lá. Agora eu já sei que tem esse monte de coisa dentro de mim que eu nem sabia que eu podia sentir tanta coisa ao mesmo tempo, né? Aí, tudo bem, então eu já sei que eu tô triste, tô chateada, porque para mim é importante a colaboração, a higiene, a limpeza, a organização. Eu também tenho um valor que é precioso para mim, que é a justiça, né? A justiça, a igualdade. Ótimo. Agora, um outro processo é humanizar o outro. Por quê? Para a CNV, nosso foco ele precisa estar nas nossas necessidades e nas necessidades do outro. Então, eu posso parar ainda na autoconexão, eu posso olhar e tentar ver por que o outro não lavou. Né? Ele não lavou as vasilhas para me provocar. Muitas vezes a gente pensa que né? Que o outro está fazendo para nos provocar. Não, talvez ele não tenha lavado as vasilhas porque ele tinha outra necessidade para atender, que para ele era mais importante. Então, eu posso humanizar o outro. Quando eu humanizo o outro, eu diminuo a raiva. Porque aí eu descoisifico o outro, né? Porque quando a gente fica com raiva, a gente coisifica o outro. O outro passa a ser uma coisa, ele deixa de ser um ser humano, ele passa a ser um irresponsável, ele passa a ser um preguiçoso, ele passa a ser um displicente, né? Ele passa a ser um monte de coisa. A gente, né, o nosso repertório para rótulos é fantástico, é maravilhoso. Bom, então, CNV é o quê? CNV é uma forma da gente falar, expressar.
que tem como intenção cuidar da conexão, porque se eu não cuido da conexão, se eu vou falar para o outro sobre a pia cheia de vasilha e eu digo assim, nossa, mas você é preguiçoso demais, cara, só eu que lavo essa porcaria das suas vasilhas, você não, né, se por acaso você tem mão de ouro, né, que você não pode molhar, o que é isso? O outro não vai me escutar, porque ele vai ficar com uma baita raiva de mim, né? E quando a gente fica com raiva, a gente tapa os ouvidos. Então, eu vou me defender. Se eu não cuido da conexão, eu vou provocar uma reatividade no outro. E o outro não vai me escutar. Então, não vai haver conexão. Então, a proposta da CNV é que a gente aprenda a cuidar da conexão entre a gente. Porque se eu consigo sustentar a conexão, falando de mim, do que eu sinto, do que eu preciso, ao invés de criticar e falar de você e cobrar de você, se eu mantenho a conexão forte, a gente pode dialogar e a gente pode arrumar soluções para que as minhas necessidades sejam atendidas, mas que as suas também sejam incluídas. Então, a gente vai achar alternativas de solução para os problemas que inclua nós dois ou nós três. E isso pode provocar uma revolução em todos os nossos ambientes de trabalho, de vida, né? Então, por exemplo, um chefe de equipe, um coordenador de equipe que se preocupa com os seres humanos que estão naquela equipe, com as necessidades que aquela equipe tem, ele vai conseguir ter um grande sucesso, porque ele vai conseguir cuidar da conexão. E quando nós estamos conectados, o Marshall dizia, né, diz no livro dele, né, nós nascemos com uma vontade natural de doar, de contribuir. Nós nascemos com a capacidade de contribuir para que a vida do outro seja mais maravilhosa. Isso é natural da gente. Só que essa forma que nós somos educados para nos desconectarmos um do outro, isso nos afasta da nossa capacidade de sentir compaixão pelo outro. Isso compromete a nosso poder real de doar por doação natural. E quando a gente faz as coisas porque a gente tem que fazer, quando a gente faz as coisas porque a gente deveria fazer, isso tem um custo elevado para a nossa vida e para a vida de quem nos rodeia. Se eu chego no meu trabalho, né, às 7h15, porque eu tenho que chegar, eu vou chegar lá humorada, eu vou brigar com todo mundo, eu vou achar que meu chefe é um carrasco que está me obrigando a bater ponto 7h15, né? Mas a CNV nos diz, nós temos uma liberdade interna, isso é nosso, ninguém nos tira a liberdade interna de fazer as coisas porque eu escolho fazer, porque fazendo isso eu estou atendendo às minhas necessidades. Quando eu chego no trabalho, quando eu chego na escola, né, na sala de aula, ou quando eu chego aqui na reunião às 20 horas, não é porque a Graziele falou que tem que fazer, porque se eu não fizer eu vou ficar com falta e eu vou ser reprovado. Isso foi o que nos ensinaram, né? Você tem que vir, porque senão você vai ser reprovado. Além de ser reprovado, vou botar a sua nota no mural para que todo mundo veja que você foi reprovado. Né? Eu vou entregar a prova falando a nota em voz alta, porque aí eu vou te humilhar, você vai sentir muita vergonha. Quem sabe você sentir vergonha, você toma vergonha na cara, né? E muda. Eu estou exagerando, né? Mas se a gente olhar, está de forma sutil nos ambientes escolares.
Mas na educação, e aí a CNV tem uma proposta para a educação dos filhos, né, que é educar na autorresponsabilidade. Você vai para a escola por quê, né? Eu vou para a escola para atender as minhas necessidades de aprendizagem, de socialização, de desenvolvimento, de contribuição. Então, eu vou chegar às 18, às 20 horas na palestra, porque eu vou atender uma necessidade minha, né? Várias necessidades minhas de aprendizagem, de colaboração, de participação, né? E se a gente faz isso, se a gente toma consciência do que nos move para fazer e faz essa escolha interna de exercer nossa liberdade de escolha, a gente faz com muito mais leveza. A gente faz com muito mais prazer. Tá ficando claro? Me dá aí o feedback. Tem perguntas aí, Graça? Acho que se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone e perguntar, né? Acho legal. Não estou te ouvindo, Graziele. Não. E seu microfone está ligado. Agora eu ouvi alguém. Flávia. Oi, Flávia. Boa noite. Bem. Aproveitar, então, vou fazer. Isso, adoro pergunta. Porque eu vou falando e eu tenho uma coisa assim, Flávia. Às vezes eu vou desenvolvendo raciocínio e eu vou para outra e eu, ai meu Deus, tem que voltar. Às vezes eu esqueço de voltar, sabe? Vamos lá, Flávia. Você estava falando essa relação do aprendizado com se desprender, né, das obrigações ditatoriais, vamos dizer assim. E eu queria que você me falasse, e também os professores, se quiserem participar, confirmando essa observação que eu tive comigo mesma, com filhos e, né, ao redor. Quando nós estamos com essa postura aberta, né, para vir às 8 às 20 horas, aprendizado, por quê? Porque eu vou atender algumas necessidades minhas, além de atender as necessidades do outro, né, ou as obrigações, etc. Eu tenho uma capacidade de aprendizagem mais propícia, ou isso não influencia? Influencia. Faz uma grande diferença. Porque quando o Marshall chama esse modelo de educação, né, da nossa, que é cultura, ele chama de violência invisível. O que é violência invisível? É essa violência estrutural que existe, né? De poucos têm poder sobre muitos. Que algumas pessoas, como pai, mãe, professor, assumem o papel de autoridade, que é um papel que eu mando e você obedece. É o poder sobre, né, que o Marshall diz. O poder sobre é toda forma, não é só pai, professor que exerce. Nós também exercemos isso o tempo inteiro com o outro. Nós queremos que o outro faça aquilo que a gente quer, para atender as nossas necessidades, né? Mas quando se trata de um papel de autoridade, tanto quem está no papel de autoridade, muitas vezes, assume essa consciência, né, que é uma consciência violenta, de que eu mando e você obedece, e quem está no lugar de submissão, ele vai se submeter, mas ele vai gastar toda a energia dele na submissão, porque sem liberdade você não tem prazer para fazer. Então, na submissão, né, quando existe essa relação de poder sobre, quem está por baixo
ele só tem duas opções. Ou ele se submete e é bonzinho, atende à necessidade dos outros e se coloca em último lugar, de medo de ser punido ou de medo de não ser amado, a gente se submete, passa a ser obediente e o custo disso é eu abrir mão de mim mesmo. Ou tem uma outra opção, que é a rebeldia. Como é que é a rebeldia? Muitas vezes é na violência, mas muitas vezes uma forma de eu me rebelar é eu fumar, é eu fazer bagunça, é eu ter comportamentos, às vezes, né, de delinquentes, né? Por quê? Porque num espaço onde eu posso ter estratégias delinquentes, na verdade eu tô exercendo a minha autonomia, que é aquilo que eu não consigo exercer na sala de aula ou na minha casa. E isso rouba as nossas energias, Flávia. E eu, né, essa pergunta. Eu não estou disponível ali para fazer. Eu estou fazendo, mas eu estou fazendo com má vontade, com preguiça, né? Então o Marshall diz: nós pagamos um preço elevadíssimo quando a gente faz as coisas porque tem que fazer. Porque eu deveria, eu devo fazer, eu tenho que fazer. Isso tem um custo elevado, tanto para mim, que estou fazendo, me submetendo, quanto para quem está recebendo o que eu estou fazendo. Porque isso não é uma coisa natural, né? Não flui a energia de vida. A energia de vida ela está sendo desviada para vigiar, para não ser punido, né? Eu tenho que vigiar para não receber nenhuma punição. Respondi a sua pergunta? Sim, respondeu. Então, aí nós podemos concentrar essa energia para o aprendizado, né? Quando acontece o inverso. Isso. Porque quando nós estamos fazendo para evitar punição, nosso sistema de defesa está ativado. E com o nosso sistema de defesa, né, com o nosso sistema límbico ativado, a nossa racionalidade ela vai estar rebaixada, a nossa criatividade vai estar rebaixada. No sistema de defesa ativado, nós temos 3 respostas, né? Que é o ataque, né? A fuga ou a paralisia. Isso é funcionamento cerebral. Então, se eu estou ali vigiando, né, para não ser punido, eu estou ali porque eu tenho que estar, porque se eu não tiver, eu vou receber uma punição. Eu estou ali inteiro, minha criatividade está comprometida, minha capacidade de aprender está comprometida, né? Então, tem um facilitador de CNV, ele é português. O nome dele é Pedro, não lembro o sobrenome. Mas eu ouvi uma palestra dele, eu achei muito bacana, né? Ele fala assim, que na escola, muitas vezes, o professor, ele ocupa um tempo enorme para preparar o conteúdo para ensinar. Mas ele não gasta nem 1 minuto para preparar o aluno para aprender. Aí, nessa palestra dele, ele conta uma história assim, ele é professor de química. Então, ele conta assim, que depois que ele aprendeu o CNV, ele começou todo o início de aula, ele faz uma roda, e aí ele pede para que os alunos compartilhem o que está vivo dentro deles. O que você está sentindo nesse momento, né? E aí ele conta uma história, eu fiquei emocionada quando eu escutei a história. Ele disse que chegou na sala de aula e percebeu que tinha uma aluna, e ele chama a aluna de Maria, né? Ele fala assim, eu percebi que a Maria estava triste. Ela não estava com a mesma energia. Aí ele passou as tarefas e chegou perto da Maria e disse, Maria, você está diferente, você está triste? Aí ela disse, sim, professor, eu estou muito triste. Por que você está triste, Maria? Porque a minha gatinha, ela brigou com outro gato e o gato furou o olho da minha gatinha.
Então, eu estou muito triste porque a minha gatinha ficou cega de um olho. Aí ele, né, acolheu, ofereceu empatia para ela, dizendo: Nossa, Maria, eu consigo perceber como você deve mesmo estar triste. Você tem razão de estar triste. Você gostaria de compartilhar isso com os colegas, né? E aí, claro que a turma dele, ele já vinha praticando, né, essa expressão autêntica dos sentimentos e também usou a escuta empática, né? Então ele chamou todo mundo e disse: Olha, Maria quer compartilhar uma história triste que aconteceu com ela. E aí a Maria compartilhou com os colegas e todo mundo foi solidário com ela, né? Acolheu o sentimento dela, sem dar conselho, né? Sem dar receitinha de bolo, sem desautorizar, né? Que é outra coisa que a CNV nos ensina, que é a escuta empática, que é a gente escutar só estando presente com o que o outro está falando, né? Limpar a nossa mente, né? Porque normalmente quando a gente vai escutar, o outro nem terminou, a gente já tem uma história melhor para contar, né? Ou a gente já tem um consolo, dizer, não fica assim, não, né? Que é isso? Que bobagem, arruma outro gatinho, né? Então, assim, na CNV a gente pratica muito a escuta empática, que é, eu tô aqui com você, eu vou fluir com você na tua história, te ajudando a entender sobre os seus sentimentos e suas necessidades, né? Então, ele conta que depois que a Maria e os colegas também aproveitaram para poder compartilhar, pronto, aí o conteúdo fluiu. Na hora do intervalo, a Maria estava lá correndo e brincando com os amigos. Então, assim, ele diz, não adianta você querer colocar um monte de conteúdo, né? Como você querer colocar água num copo que já está cheio de água. Não tem espaço para caber mais água. E se a pessoa tem um copo pequeno, né? Porque às vezes a gente, na nossa história de vida, nosso copinho é bem pequeno, vai ficando pequeno, né? Então, como que eu vou colocar mais conteúdo? Eu preciso esvaziar aquele conteúdo, eu preciso dar espaço para o outro esvaziar, para depois ele me escutar. Ou eu preciso abrir espaço interno dentro de mim, na autoconexão, de olhar, de parar todos os dias para ver o que eu estou sentindo, né? O que eu estou precisando que eu não estou tendo? Então, isso, né? A gente usa essa metáfora, né? Esvaziar o copo é a gente tomar consciência do que está vivo dentro de nós. Quando a gente não faz isso, a gente vai ficando abarrotado. E aí, nossa mente é tagarela, né? Então, aí a gente não consegue mais dormir, né? Não consigo mais ter paz. Por quê? Porque nossos sentimentos vão embaralhando, vão virando uma confusão, né? Daqui a pouco eu tô com angústia enorme que eu não sei mais o que é. Daqui a pouco eu tô com síndrome do pânico, eu não sei por quê. Daqui a pouco eu tô com um início de depressão, eu não sei por quê. Porque é só o resultado de uma longa história de engolir, né? De deixar as emoções misturadas, de não olhar para as nossas necessidades, né? De não saber pedir. Muitas vezes a gente não aprende a fazer um pedido claro, objetivo, né? Muitas vezes a gente fala para o outro, eu quero que você me deixe ser eu mesma. Que isso? O outro não entende. A gente precisa aprender a fazer pedidos, né? E na CNV a gente tem os 4 passos que a gente fala. Mas os 4 passos é uma técnica, mas ela sozinha não é CNV. Porque para eu praticar os 4 passos da CNV, eu preciso primeiro ter a intenção de cuidar da conexão entre nós. Os 4 passos é para eu cuidar da conexão. O que são os 4 passos? Primeiro, eu aprender a descrever para o outro o que está acontecendo, o que ele falou, o que ele fez, sem julgar, sem criticar. Né? Então, voltando lá no exemplo. Olha,
no exemplo que eu dei no início. Eu lavei as vasilhas ontem à noite e agora de manhã eu chego aqui e a pia tá cheia de vasilha novamente. Olha, só o que aconteceu. Não estou dizendo você é preguiçoso, você não ajuda. Não. A pia está cheia de vasilha. Esse é o primeiro passo, eu aprender a descrever sem criticar, sem rotular, sem inferir, sem generalizar, né? Porque a gente adora generalizar, né? Diz, você nunca arruma a cozinha, você nunca ajuda em nada, né? A gente adora fazer isso, porque isso dá um poder, né? Fortalece o nosso argumento, a gente dizer, você sempre chega atrasada, né? Você nunca ajuda, você não colabora, né? Então, ó, ao invés disso, eu vou dizer, aconteceu isso, isso, isso. Quando você me disse, eu vou dizer o que a pessoa disse. Aí eu vou para o segundo passo, que é como eu me senti quando isso aconteceu. Então, quando eu vejo a pia cheia de vasilha, eu me sinto cansada. Ou eu me sinto curiosa para entender, né? Porque para mim é importante compreender o que está acontecendo. Porque para mim é importante a colaboração, a parceria. Também adoro a pia limpa, né? Quando eu vejo a pia limpa, suja, me dá uma angústia. Aí eu vou fazer, ó, então, primeiro eu descrevo, depois eu expresso como eu me senti, depois eu falo das minhas necessidades, né? Então eu disse, isso me deixa chateado, porque eu adoro a pia limpa, eu adoro quando alguém me ajuda na cozinha. Aí eu vou para o quarto passo, que é eu vou fazer um pedido. O pedido pode ser de esclarecimento, né? Eu estou curiosa para saber o que aconteceu. O que aconteceu? Ou eu posso perguntar, como é para você ouvir isso que eu estou te dizendo? Ou eu posso checar com a pessoa um pedido de, você pode me dizer o que você entendeu eu falar, para eu checar se eu consegui ser clara, né? Não é para eu checar se você entendeu, porque senão o outro pode escutar que eu estou chamando ele de burro, né? Eu quero checar se eu consegui, né? Eu estou aqui com medo de não ter me expressado de forma clara. Você pode dizer para mim o que você me ouviu dizer, para eu checar? Ou eu posso fazer um pedido objetivo. Eu gostaria. Pedido não é ordem. Eu gostaria que você lavasse as vasilhas quando você suja. Pode ser? Só que quando eu faço um pedido, ele precisa também incluir a possibilidade que o outro fale das necessidades dele também, né? Porque senão eu estou impondo que o outro tem que me atender. Maria? Sim. Eu tenho uma dúvida em relação à CNVI. Eu vi que você citou sobre os professores. Como a gente pode trabalhar a CNVI na perspectiva de inclusão social com alunos? Para a CNV, Mirella, a violência, ela está no modelo, ela vem do modelo de economia e política desenhado para atender a necessidade de poucos e não atender a necessidade de muitos. Isso que gera a exclusão. Então, para a CNV, a natureza, ela provê, ela tem capacidade para prover as necessidades de todos. E o propósito da CNV é que as necessidades de todos sejam atendidas. Então, para a CNV, todas as pessoas têm
o que nos une, o que nos torna unos, são os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Então, independente da cor da tua pele, independente do teu nível social, independente se você é baixa ou alta, magra ou gorda, para a CNV, a gente olha os sentimentos e as necessidades das pessoas. Deu para entender, Minelli, ou não? Pode dizer a verdade. Não, eu entendi, mas essa inclusão social que eu estava me referindo é na questão de alunos, por exemplo, com autismo. E como eu posso trabalhar esses 4 passos, é um pouco mais complexo. E eu queria saber se encaixa CNV, eu falei CNV, né? Na CNV, como se trabalha nessa perspectiva, porque os sentimentos, eu não posso falar completamente errada, como me expressar agora, mas a forma deles se expressarem é diferente das nossas. Sim. E eu queria saber como que eu trabalho esses 4 passos. Eu sei que existem habilidades socioemocionais que é necessário na formação do professor, mas como pode ser trabalhado isso com alunos que têm algum transtorno, como eu tive, isso mesmo. Minelli, eu nunca li, nem vi nenhuma pesquisa da CNV com esse público, né? Inclusive, eu já ouvi essa pergunta para um facilitador internacional, né? Que é a pessoa que é formada pelo Instituto de Comunicação Não Violenta, que foi fundado pelo Marshall Rosenberg. São pessoas habilitadas para facilitar o mundo inteiro, né? CNV. E a resposta que eu ouvi foi essa, né? Não existe nenhuma pesquisa ainda que possa dizer isso funciona. Mas o que você pode, o que ajuda seria você desenvolver a capacidade de empatia com essa pessoa. Que é ajudá-la, e isso não é só com a criança que tem autismo, é qualquer criança, né? Para a criança, o educador, a mãe, né, o cuidador, ele precisa de desenvolver a empatia, porque, por exemplo, quando a criança ainda não tem capacidade cognitiva para nomear seus próprios sentimentos, quem faz isso é a mãe, é o pai, é quem está cuidando. Quando ele chora, quando o bebê chora, a mãe, ela vai imaginar qual necessidade daquela criança não está sendo atendida. E é nesse processo de empatia, de nomeação para a criança que ela vai desenvolvendo o repertório. Né? E é nessa educação, nessa comunicação, na qual a mãe ou o cuidador expressa suas próprias emoções, que ela vai servindo de modelo, e quando ela ajuda o filho a nomear, ao invés de eu bater, de eu reprimir, porque ele está dando birra, eu posso primeiro dizer como eu me sinto quando ele está dando birra. Me sinto impotente, eu não sei o que fazer, ou eu me sinto vergonha, eu não sei o que fazer no supermercado quando você dá birra. Ah, mas a criança não entende. A criança entende. Talvez você tenha que repetir várias vezes, né? E não é de uma única vez que ela vai entender. Mas aquela criança que está ali dando birra, ou está se comportando de qualquer forma trágica, ela está tentando atender uma necessidade. Qual será? Se o adulto consegue olhar para a criança, levantar uma hipótese sobre o que ela está sentindo, isso é empatia, né? Você está chateada, você está se sentindo frustrada porque você queria uma balinha, né? Porque você queria muito isso. Ah, eu tô vendo. A gente fica frustrado. Eu também fico, às vezes. Mas não. Às vezes, Mirelle, eu não sei, eu não tenho experiência nenhuma com autista, né? Mas eu imagino
Qualquer ser humano, quando você empatiza e você acerta sobre o que ele está sentindo ou o que ele precisa, a primeira resposta é a calma. Né? Quando você... Isso é com qualquer ser humano. Né? Entendi. Muito obrigada. Ficou claro? Ficou Acho sim. que em qualquer relação, Mirelle, o propósito é a gente cuidar primeiro da conexão. Entende? Tem um facilitador, é um casal de facilitador de CNV, é a Sandra e o Yuri. Eles falam de uma metáfora que é bem bacana, né? Eles falam que a conexão entre a gente é como se fosse uma ponte. Se você tem uma ponte que tem um alicerce, uma ponte forte, nessa ponte você pode passar bicicleta, você pode passar carro, você pode passar caminhão, você pode passar um tremião. Se a conexão é fraca, ela não aguenta muita coisa. Então, olha, se a ponte é fraca, ela vai cair. Então, é a mesma coisa. Se a gente fortalece a conexão entre a gente dá conta de resolver conflitos. A gente dá conta de resolver os piores conflitos, de transformar conflitos. Mas se a gente não cuida da conexão primeiro, a gente vai brigar e a gente não vai dar certo. Eu vou tentar aqui compartilhar um slide que exemplifica bem isso, tá? Deixa eu só tentar aqui. Vou ver se eu dou conta. Vou ver se eu consigo. Aqui. Vocês estão vendo? Então, olha. Vocês estão vendo aí uma figura. Vamos ver aqui, do lado preto e branco, vamos dizer que é a nossa humanidade, né? A nossa humanidade, nossa forma de ser amorosa e bondosa. Essa outra da máscara é uma metáfora sobre a forma como nós somos educados, né? A gente mostra muitas vezes a pior versão da gente para tentar atender as nossas necessidades. Essa mulher, né, ela olha para o companheiro dela, que não fez o que ela esperava, e ela diz para ele assim: você é um preguiçoso, você nunca faz nada direito. Quando ela olha para o que ele fez e pensa isso e fala isso, ela está sentindo raiva. A pessoa que escuta isso, ela também tem a sua humanidade, né? Ela tem a sua capacidade compassiva, mas ela também tem, né, essa máscara, que é a forma como ele aprendeu a se defender. Então, ele vai responder, né? Na reação, ele vai responder reativamente, dizendo: você é injusta, você é egoísta, preguiçosa é você. Quando ele responde assim, ele também está sentindo raiva. Mas os dois, né, aprenderam CNV. Então, eles resolvem. O convite da CNV é para que a gente comece a usar a lente da empatia, da autoempatia e da empatia com o outro. A lente da empatia vai permitir que ela, ao invés de dizer preguiçoso, você nunca faz nada direito, ela vai se conectar, primeiro com a raiva que ela está sentindo. Depois ela vai descobrir que ela também está se sentindo frustrada, triste, sozinha, cansada. E ele também vai fazer a mesma coisa. Ele vai ver que além da raiva, ele está magoado, tá triste, desanimado, sem esperança. E como eles aprenderam também, né, que os sentimentos, eles falam, tenta nos comunicar sobre as necessidades, eles vão ver, né, que os dois estão precisando de reconhecimento,
de apoio, de ajuda, de parceria, de igualdade e também de valorização. Então, dessa forma, a gente pode resolver os conflitos. Porque onde é que nascem os conflitos? O conflito nasce quando a gente está na desconexão e fica nesse nível. Eu falo com a minha raiva, o outro responde com a raiva dele, e a gente começa a brigar. Aqui, ó, aconteceu a desconexão. E a desconexão é a base para a violência. Quando a gente se desconecta do outro, a gente nos dá o direito de maltratar o outro. E quando a gente maltrata o outro, não tem como, a gente está se maltratando também. Ninguém consegue ser feliz quando vê que o outro, né, não tem as suas necessidades atendidas. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ficou claro? Como é que eu volto agora, gente? Voltou, né? É só clicar em parar a apresentação. Ah, tá. Isso. Ah. Então, eu gosto desse slide, porque ele traz, né, para mim, ele traz clareza. Onde nascem os conflitos, né? Onde é que a gente começa? Porque nós, na nossa cultura, a gente tem muito medo do conflito, né? A gente não quer conflituar, porque conflito significa desconexão. E a gente não quer. Uma necessidade humana importantíssima é a conexão. Nós somos seres sociais, né? Nós nos constituímos enquanto sujeito na relação com o outro. Então, a desconexão, ela traz dor. A gente não quer ficar desconectado do outro. Quando a gente se desconecta do outro, a gente sente tristeza, a gente sente culpa, né? A gente sente vergonha. Então, é uma necessidade humana intrínseca. A conexão. Se a gente está desconectado e está maltratando o outro, a gente está se maltratando também. A gente não gosta. A gente fica infeliz quando o outro está infeliz. E por mais que a gente fique alienado, né, nessa nossa sociedade, na nossa cultura, né, onde tantas pessoas, né, sofrem, tantas pessoas estão morrendo, né, não só de coronavírus, tem muita gente morrendo há muito tempo, morrendo de fome. E a gente faz de conta que está feliz, mas no fundo a gente não está feliz. A gente está vendo que os jovens estão suicidando cada vez mais, né? Que os idosos está crescendo o número de suicídio. Por quê? Por que às vezes a gente pensa que a gente tem tudo, mas lá no fundo tem um vazio enorme? Porque nossas necessidades não estão sendo atendidas, muitas, mas a gente ainda tem o privilégio, né? E aí quando a gente chama de privilégio, é aquele privilégio que eu não faço esforço para ter, eu já nasço com aquele privilégio, né? Não sei se vocês já estudaram sobre privilégio, né? O privilégio é, eu nasci numa família estruturada, ou eu tive pelo menos alguém que cuidou de mim, que me educou. Eu tenho uma moradia, eu tenho que comer, né? Então, isso... Quer dizer, se a gente não aprende a reconhecer os nossos privilégios e a reconhecer que tem muita gente que vive com muita falta, com muitas necessidades não atendidas, a gente não pode ser feliz se tem um monte de gente infeliz. A gente pode fazer de conta. E o que a CNV propõe é, muitas vezes, então é para melhorar relacionamentos? É. Mas a proposta, a preocupação do Marshall Rosenberg era que a CNV não servisse apenas como narcótico, porque ele diz assim, quando você usa a CNV só para melhorar um pouquinho a sua qualidade de vida, você está usando a CNV como narcótico. A proposta da CNV é de uma mudança social, é uma mudança de paradigma para a educação.
É uma mudança de paradigma, dos paradigmas que sustenta essa sociedade. Então, é uma proposta muito ampla, muito profunda e muito rica. Claro que quando eu melhoro a minha relação com o outro, nós dois juntos podemos construir, que é a proposta da CNV, a gente construir na colaboração, na parceria, porque juntos nós somos muito mais fortes. Sozinhos nós somos fracos. Mas nós estamos, na nossa sociedade, a gente é treinado para ver o outro como inimigo, né? Como nosso inimigo. Quando a gente julga o outro, ele se torna nosso inimigo. E a gente quer distância dele, né? E aí está no nível político, né, no nível social, mas ele está aqui no nível interpessoal também. A gente está fazendo isso o tempo inteiro. Excluindo o outro, né? Maltratando a gente mesmo, né? Primeiro a gente. Porque a gente é mestre em nos julgar, né? O auto-julgamento, a autocrítica. A gente tenta se motivar o tempo todo pela punição, pela crítica, né? Basta a gente ir ler um texto e não conseguir entender. O que a gente se diz, né? Quando você vai ler um texto e não entende o que o texto está dizendo. Normalmente a gente pensa horrores da gente, né? Eu sou burra, né? Todo mundo deve ter entendido, só eu que não entendi, né? Meu Deus, isso é difícil demais, eu não vou dar conta disso, né? Isso é difícil demais, eu não vou dar conta disso. Eu estou dizendo, eu sou fraca, eu sou ruim, eu sou péssima. Ao passo que, se eu estou com uma dificuldade no texto, eu posso olhar e dizer, nossa, que desconforto que isso me dá, né? Eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu preciso de paciência. Eu preciso de mais tempo, olha, eu estou olhando para as minhas necessidades. Mas nós não aprendemos a fazer isso. A gente aprende a tentar nos motivar pela chibatada, né? Pela crítica, pela punição. E aí, quanta gente que desiste de uma matéria, desiste da faculdade, né? Desiste de fazer uma pergunta, porque fazer uma pergunta, o que os outros vão pensar de mim? Nós somos treinados para ficar o tempo todo preocupado com o que o outro vai pensar da gente. Sendo que o outro não precisa nem pensar, porque eu já estou pensando, né? Quando eu estou com medo do pensamento do outro, é porque eu já estou pensando e estou com medo do outro pensar igual eu, né? Então, eu não faço, muitas vezes, não faço pergunta na sala de aula, né? Porque e se o outro achar que eu sou burra? Se minha pergunta for uma pergunta desinteressante, né? Se o professor não gostar, né? Então, a gente nega as nossas necessidades. A gente cuida da necessidade do outro, né? Deixa eu não incomodar o outro, deixa eu não incomodar o professor, deixa eu ser bonzinho, fazer de cara de paisagem, faço de conta que eu estou aprendendo, faço de conta que está tudo ótimo. Lá no fundo tem um turbilhão, né, de emoções e de falta e de tristeza, né? E a gente guarda para a gente. Por quê? Porque a gente não pode mostrar nossas vulnerabilidades, é proibido. Né? Vulnerabilidade é fraqueza, vulnerabilidade a gente esconde. Nem para o psicólogo eu não conto, né? Porque psicólogo é coisa de doido mesmo, né? E não é só o povo lá fora, não. A estudante de psicologia tem muitos psicólogos que nunca foram na terapia, né? Olha, eu trabalhei muito, 15 anos, num programa de apoio ao estudante. E eu lembro de atender aluno de psicologia que estava lá na recepção para entrar, né? E um colega chegava e perguntava, uai, o que você está fazendo aqui? Ele mentia, porque ele não tinha coragem de falar que eu estou aqui para falar com a psicóloga. Imagina, eu, estudante de psicologia, falar com um psicólogo, né? Não.
Psicólogo é perfeito, filho de psicólogo não tem problema, né? Porque se tiver, ué, o que é isso, né? Você não é psicóloga? Então, quer dizer, eu estou falando isso para mostrar o quanto que nós norteamos as nossas vidas pelo julgamento, pelo auto-julgamento, né? Pelo medo do julgamento do outro. Então, para a CNV, isso é uma violência invisível. A gente está o tempo todo nos violentando e violentando o outro sem ver, sem perceber. Nós estamos o tempo todo nos anulando, entregando o nosso poder na mão do outro. Porque quando eu não faço uma pergunta para não incomodar o professor, para que o meu colega não me critique, eu estou entregando o meu poder na mão das outras pessoas. Eu estou me submetendo. E isso é péssimo para a humanidade. Então, Graças, ótimo, obrigada. não, eu sei, é porque tava muito barulho aqui. Bom, Maria Aparecida, eu quero agradecer você muito pela participação. Muito, muito, muito. Contribuiu demais, tá? Nós, enquanto professores, né? Os estudantes, os professores de psicologia da UEG, nós estamos de portas abertas para te receber lá em Umas. Então, você está bem-vinda lá em Umas. Próximo evento a gente vai te chamar, tá bom? Que chique! Eu posso compartilhar, posso fazer meu... Como é que fala, Fernando? Minha propaganda? Posso? Claro! Vou compartilhar. É o marketing. É o marketing, isso. Vou compartilhar com vocês. Só porque nós agora, nesse período, né, que começou a quarentena, a gente estava num processo de crescente de expansão do núcleo CNV, e nós demos uma parada, né? Eu fiquei um tempo assim meio recolhida, elaborando o luto, né, das necessidades que foram frustradas, né? Necessidade de expansão, de crescimento, de realização, né? Muita coisa linda que a CNV trouxe para a minha vida. E aí, no começo da pandemia, eu fiquei meio paralisada um tempo. Vi muito meu chacal, né? Chacal é uma metáfora que o Macho usa para simbolizar a nossa linguagem violenta, né? Ele fala a linguagem do chacal. Então, eu assisti muito meu chacal, né? Dizendo para mim assim, mas você tem que fazer alguma coisa, você vai ficar parada, né? Mas eu aprendi muito a respeitar meu processo. E agora eu saí da paralisia e estou programando aí um curso online, né? Essa experiência aí. Vocês estão vendo o slide? Então, nós vamos fazer, né, um curso online, vai ser nesse dia aí, 19, 26 de junho, 3, 10 de julho. Então, quem tiver interesse, depois eu posso compartilhar com você, Grazi, e você passar, né, com o link de inscrição, quem tiver interesse fazer. E fica à disposição, sim, para ir lá com vocês. Muito prazer. Tá? Maria, Oi. Você passa para a Grazi, a gente vai divulgar. Tá me ouvindo? Tá. Alunos, eu vou pedir para vocês colocarem o nome completo de vocês no chat antes de sair. E nós queremos agradecer muito a você. Um grande beijo, um grande abraço, viu? E no próximo evento, que você esteja conosco. Tá bom. Tá bom? Gratidão Muito obrigada também. por aceitar esse convite. Obrigada pelo convite. Muito feliz de compartilhar. Muito obrigada, Maria Priscila. Foi muito bom, muito rico. Seja bem-vinda em Umas. Obrigada.
Irei com o maior prazer. Bom, pessoal, boa noite, professores. Boa noite. Boa noite, Ferdentinho. Eu gostaria de falar um minutinho com a Cida. Eu sou a Maria Geralda.